Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Qual o Tema nessa sua terça-feira. Hoje, às 19 horas, estaremos recebendo então a Beatriz Monteiro, que ela fala sobre a influência cultural do tropeiro no sertão do Vale do Itararé, na cidade de Bom Sucesso do Itararé. Vamos conversar com ela. E eu peço aí, vamos aguardar as pessoas entrarem na live para iniciar então esse bate-papo com a Bia, onde ela vai contar pra gente um pouco sobre a sua temática de pesquisa, E vai falar com a gente um pouco desse seu processo de... A Bia já entrou aqui, vou fazer a solicitação então. E aí a gente já inicia aqui a nossa conversa. Aguardando aqui. E aí? Olá, Bia. Tudo bem? Boa Olá, noite. tudo bem, Matheus? Boa noite. Tá me escutando bem? Tô. Então tá bom. Também tô te escutando bem. Bia, primeiramente eu queria te agradecer, por ter topado participar aqui do projeto, compartilhando conosco um pouco sobre a sua pesquisa monográfica, tá? Muito obrigado mesmo. De nada, eu que agradeço, viu, Matheus, por essa oportunidade, de estar mostrando meu trabalho para as outras pessoas. E espero que gostem, né? Eu adorei mesmo. Cara, Obrigada. tema muito bom mesmo. Aprendi muito. Sério? Nossa. Sim. Porque é uma parte, às vezes, da história do Brasil, que você também contou ali, que é muitas vezes esquecida, né? Não é tão falado. A gente passa muito rápido na escola e pronto. Aí dá pra Exatamente. ter aquela noção. Quero agradecer também aqui a presença das pessoas, Lorena Ribeiro, Lorena Bassan, Gabi Santos, Aline, pessoal que está entrando aqui para nos acompanhar. Opa, uma pequena travadinha, perdi o contato com a Bia. Bia? Tá me escutando? Opa, voltou. Sim, agora voltou. Deu uma caída aqui. Então, Bia, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Tudo bem. Bem, eu sou Beatriz, Maria. Eu fiz História na Universidade Católica de Petrópolis. Eu sou de Bom Sucesso de Itararé, que é a cidade anunciada no trabalho referido. E esse ano estou trabalhando, lecionando, e sempre levando essa questão da história regional, da história da cidade, para dentro da aula, que eu acho importante você prestar atenção no que está à sua volta. Não só a história, vamos dizer, oficial, mas a história que a gente tem na nossa comunidade que às vezes não é valorizada. Então, esse trabalho foi em cima disso, Eu queria trazer essa realidade para as pessoas terem mesmo a consciência de onde elas vieram, quem elas são, e por isso eu escolhi esse tema, Eu acho que é muito interessante. Para mim foi muito importante, sabe? Sim. Bia, o que te levou a fazer história, então? Foi essa relação com a sua cidade? Conta um pouco pra gente. Então, até o primeiro ano do ensino médio eu queria enfermagem, bem aleatória, assim, de história, Aí tive uma Aham. professora muito maravilhosa, que foi Mariana, e ela chegou assim na minha vida, abalando estrutura. Ela falou, não, você é de humanas. Ela olhou para mim, não, você é de humanas e tal. E na época eu trabalhava estagiária na sala de informática, na SESC Escola de São Paulo, e eu vivia pesquisando no Wikipédia sobre os reis do passado, as dinastias antigas, e ela sacou isso, Legal. sabe, que eu era muito chegada à história. Então ela falou, Bia, você é de humanas. E a minha mãe me deu o meu primeiro livro, eu não lia, gente, antes do primeiro ano do ensino médio, aí pronto, deslanchou. No segundo ano para cá, história, história, história,
descobri aí a Universidade Católica de Petrópolis e fui. Deixaram eu ir, né? Que mudança, né? Porque tu saiu de lá É, pra cá. E já vi sua relação com a sala de aula, então já vou aproveitar que é a história que a gente fez a licenciatura. E por que licenciatura, Bia? bem, minha mãe é professora, né? Então eu sempre tive muito dentro de casa esse negócio da educação. E ela é o meu modelo para tudo, sabe? Então eu via ela voltando da escola com aquelas cadernetas, achava lindo, maravilhoso. E eu falei, não, vai ter que ser licenciatura. E eu acho que eu tenho dom também, né? Eu tinha medo de não ter o dom de ensinar. Mas o primeiro dia que eu pus o pé na sala de aula, minha mãe me inspirou. Ela falou, não, vai com calma, vai dar tudo certo. Me deu a maior força. Pronto, primeiro dia eu já tive a certeza que eu queria ser professora e que eu quero continuar nessa área da educação para sempre. Sim, o contato com a sala de aula, né, que dá aquela emoção. É E, muito e, emocionante. o diferencial da gente, quando a gente ia para a sala de aula no estágio, né, aquele primeiro contato, quando a gente entra na sala de aula que é nossa, né, que agora a Uhum, gente é a pessoa responsável. É uma realidade assim, exatamente. que parece que a ficha não cai. Cara, bate aquele pensamento. Agora eu sou o professor mesmo? É Sim. muito legal. Nossa, É você é muito... responsável por esses alunos, e agora? E você pensa que não é capaz, mas quando começa com o conteúdo, vê que os alunos estão se divertindo, pronto, aí você fica Sim, realizado, né, com aquilo que verdade, faz. verdade. Bia, então, né, por que esse tema, né? Agora pode explicar pra gente o motivo e aí você já pode ficar à vontade, tá? Para ir Tudo falando, bem, contando pra gente sobre ele. tá. Então, quando eu era criança, aqui na minha cidade, em Bom Sucesso de Tararé, quando tinha casamento, festa em geral, eu não era uma criança normal, que ia lá e ficava se divertindo, né? Eu ficava divagando sobre por que tá tocando música gaúcha se nós somos paulistas. Eu ficava com aquilo na cabeça. Aquilo não saía da minha cabeça. Aí, Ah, peguei maturidade, né? Fui conversar com a minha bisavó, ela falou, não, Pedro, ele veio pra cá, fugido do Rio Grande do Sul, o pai dele, né? Aí, criança gosta dessas coisas de mistério, né? Dessas histórias românticas. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito apaixonada. E eu queria saber, né? Como é sido, por que eles vieram para cá, como eles vieram para cá. E quando eu cheguei na faculdade, eu lembro que conversei, né, com algumas pessoas e falei que talvez eu faria minha monografia falando sobre a minha cidade, né? Contando a história, como é que tinha se formado, culturalmente. E eu lembro que essa pessoa falou que não, faça um tema mais relevante, porque sua cidade interessa só a você, entendeu? Não é uma coisa, não, a cidade precisa saber disso. Aí eu tirei essa ideia da cabeça. Aí, quando eu vinha de férias, né, para o interior de São Paulo, eu já colhi depoimento da minha bisavó, das pessoas mais antigas, que a gente fala aqui que são os antigos, e para saber como é que tinha se formado o lugar. E era muito lindo, sabe, pegar esses depoimentos. Então, eu acho que no último período antes da monografia, eu falei, não, vou fazer esse tema mesmo, não importa se é relevante só para mim. E no final, eu percebi que não, que realmente, para essa localidade, ter uma sim, consciência histórica de onde eles vieram e de tudo mais. Eu lembro que eu não sabia por onde começar o trabalho. Eu sabia que aqui, antes da chegada dos tropeiros, tinha uma comunidade indígena, os Caigangue. Esses caramba. índios, essa comunidade indígena, até hoje seus descendentes vivem aqui perto, no bairro da Serrinha. Então eu já Legal. sabia, já tinha o começo, né? Tem comunidade indígena aqui. E agora, vamos ver quem veio pisar esse lugar. Né? Então eu comecei a estudar racismo e eu fiquei apaixonada, porque eu achei que era um tema que ia gostar, né? Tropeiro. Mas quando você pega a fundo, meu Deus, que fenômeno importante para o Brasil e que é Sim, esquecido, né, hoje em dia. A gente passa muito. muito rasamento na sala de aula ou nem se fala nisso. Verdade. É, pergunto muito, né? De onde surgiu o fenômeno do tropeirismo? Eu digo que foi lá com a chegada dos portugueses, dos espanhóis,
Junto com eles vieram os jesuítas, formaram as estâncias jesuíticas, e nessas estâncias jesuíticas eles trabalhavam em conjunto com os nativos e trabalhavam muito na agropecuária, né? Eles criavam mulas, criavam cavalos, criavam bois, e em meados de 1630 descobriram metais preciosos na América Hispânica. Então, o governo espanhol ele empregou muito para retirar esses metais preciosos pelo Rio da Prata, mas eles não tinham como escoar a mercadoria. Eles escoavam com as lhamas, passando pela Cordilheira dos Andes com as lhamas e os escravos. Mas eles não suportavam o peso, a viagem, era exaustivo, os animais acabavam morrendo, os escravos também. E a mula, por si só, é um animal muito forte, sabe? A mula, ela é um animal híbrido, ela é uma junção da égua com o jumento, ela é um animal estéril e muito forte. Então, animal para carga, você já pensa na mula. E na região de Córdoba, na Argentina, onde tinha as estâncias jesuíticas, tinha criação de muar, criação de cavalos, então eles aproveitaram e utilizaram esse meio de transporte. E a coroa portuguesa com a coroa espanhola, elas tiveram muito atrito, porque eles passavam o território que era de Portugal, era colônia aqui no Brasil, para buscar esses muares, né? Que o Brasil ainda não tinha interesse nesse comércio. Mas lá no século XVII, descobriram as minas de metais preciosos lá em Minas Gerais. Aí mudou todo o contexto, né? Eles iam precisar também de um meio de transporte para escoar as minas. E não tinha estrada de ferro, não tinha estrada normal, tinha que ser por meio de animais. Então, a gente pesquisando, vê que houve muito embate na região de São Pedro do Rio Grande do Sul, no território, para não permitir esse comércio ilegal dos animais, porque a mula era um animal tão precioso, valia 10 escravos, escravos já era um bem muito caro na época, então foi muito disputada essa época. E os paulistas chamados bandeirantes, quando eles desceram aqui para o sul do país, eles acabaram cometendo uma chacina muito grande de indígenas na região de Santa Catarina, né, São Miguel das Missões, e essa estância jesuítica ela se acabou com a chegada dos bandeirantes, e esses animais ficaram soltos, essas mulas, esses bois, e acabaram se procriando e criando um grande celeiro de animais ali na região do Rio Grande do Sul. E quando o governo português viu que não ia conseguir escoar o ouro, a cana-de-açúcar lá no Nordeste, por meio dos escravos, eles pediram ajuda dos paulistas, dos bandeirantes, para buscar esses animais lá, porque eles sabiam das estâncias jesuíticas, né? Eles tinham ido lá, destruído tudo. Então, a primeira caravana, ela saiu de São Paulo em meados de 1700 até o Rio Grande do Sul para buscar os animais. Então, você pensa, o tropeirismo é um fenômeno que ultrapassou 3 séculos, sem modificações. Ele viu o Brasil colônia, Brasil império e Brasil república. Ele viu a República do Piratini, que é a República do Rio Grande do Sul, e ele não se alterou. O tropeirismo ele continuou o mesmo por 300 anos. E é interessante você pensar que, na época, ainda tinha esses embates entre os indígenas e tudo mais. Era uma viagem muito perigosa, continha muitos riscos, e quando eles chegavam em Sorocaba, na feira, né, de Moar, eles vendiam as mulas para Minas Gerais, para escoar o ouro, para o Nordeste, para escoar a cana-de-açúcar, e para São Paulo, para escoar o café. Então, tem um historiador, que é José Alico Goulart, ele diz que o ciclo do ouro e o ciclo do café não teria tido essa grande proporção se não fosse o tropeirismo, porque eles não teriam como toda essa mercadoria. Então, se você pensar que sem as mulas não iria se fazer história em Minas Gerais, no Nordeste, é uma coisa muito forte. Você não aprende isso na escola, sabe? E quando eu descobri isso, eu fiquei, nossa, preciso saber mais. E continuei pesquisando sobre o tropeirismo e enchendo o saco da minha bisavó, né? Vou contar mais sobre seu pai, que veio no caminho de tropas e tudo mais.
E ela contava uma história que eu ficava admirada. O avô dela, Francisco Almeida Campos, ele era um político muito famoso do Rio Grande do Sul. Só que ele era perseguido. Então ele teve que fugir, deixar toda a herança lá e fugir para São Paulo. E ele montou uma colônia aqui, né, em Estado de Tararé, e formou essa cidade como é hoje. Os filhos dele formaram. E eu comecei a pesquisar mais sobre esse homem. E eu descobri que realmente ele era da província do Rio Grande do Sul. Ele era muito perseguido politicamente. Assassinaram o filho dele lá. Eu tinha um livro contando a história, quando ele foi eleito. E um dos meus sonhos ainda é ir para lá, na Lagoa Vermelha, da cidade onde ele saiu, e pesquisar mais sobre ele. Porque antes era uma história de criança, que você achava lindo. Agora já virou uma realidade, já tem registro historiográfico provando que ele existiu, que ele fez muitas benfeitorias e que ele sumiu. Na verdade, não sumiu, né? Veio parar aqui, em Bom Sucesso, em Tararé. Então, quando essas províncias desapareceram e as mulas, elas tomaram conta, mudou a história do país. Porque até 1950, se eu não me engano, foi quando fizeram a primeira ferrovia ligando São Paulo a Porto Alegre, os tropeiros ainda trabalhavam. Então, é uma coisa muito recente, se a gente pensar, 1950 para 2020, esse trabalho ainda era praticado. E o historiador José Hélio Goulart, ele usa um termo que eu adoro, né? Influência cultural do tropeiro, o tal do corredor cultural. Eles tinham uma estrada, vinham pelo caminho de Viamão, posteriormente abriram mais duas estradas, e todo esse caminho que eles percorriam foram formando cidades. E essas cidades, posteriormente, hoje são grandes cidades, elas têm como um aspecto cultural, como a alimentação, a dança e a cultura do Rio Grande do Sul, que veio com os tropeiros e perpassou por cada uma dessas localidades, deixando sementes, eu gosto de dizer assim. As pessoas ficavam, elas montavam acampamento, porque como a viagem era perigosa, tinha o perigo dos indígenas atacarem, eles atacarem os indígenas, então eles montavam acampamento. Logo surgiram vilas, e das vilas surgiram as cidades. E os tropeiros também, eles se tornaram homens muito importantes, porque a coroa portuguesa, tanto a portuguesa quanto a espanhola, viram a importância desse fenômeno para o crescimento econômico do Brasil e tributaram muito os tropeiros, que já eram homens muito ricos, e eles acabaram ganhando títulos, né, de nobreza, comprando os títulos de nobreza. Então, no Paraná, a gente tem o Barão de Tibagi, o Barão dos Campos Gerais e o Barão dos Campos Gerais, e duas regiões muito importantes, né, como o nome já diz, Campos Gerais. E nesse término dos Campos Gerais, a gente tem três rios muito importantes, que quando eu encontrei, eu não sabia se era realmente aqui, mas fala o seguinte, o livro, que haviam três rios em quais eles passavam essa mercadoria, e no meio daquele lugar, eles constituíram um acampamento. E esses três rios eram quais? O Itararé, o Rio Verde e o Rio Pirituba. Se você analisar, Rio Itararé, Rio Verde e Rio Pirituba, é aqui, Bom Sucesso, a gente está no meio disso, a gente está aqui no meio. Caramba. Então eu falei, nossa, é muita coincidência, né? Vamos pesquisar mais. E quando eu comecei, não tinha nenhum registro historiográfico aqui na cidade, nada. Eu tive que procurar na cidade de Apiaí, que Bom Sucesso já pertenceu a Apiaí, na cidade de Tararé. Aí, nos documentos da igreja, né, nos livros tombo, e lá eu fui juntando as peças, e o historiador ele tem que ter criatividade, né? Fui tentando montar na minha cabeça alguma coisa que faria sentido e que eu poderia provar. Então, foi muito trabalho investigativo, assim, sabe? Foi muito interessante fazer. Principalmente os moradores, né, os mais antigos, eu ia, entrevistava, e aquilo batia com o que eu estava lendo no livro tombo, tal, de Tararé. Então, eu já sabia que era verdade, né? História oral, tá dando certo. Então, com esse trabalho, eu consegui mostrar que realmente
a gente tem um potencial histórico muito grande aqui, nesta cidade, por ter sido pouso de tropeiro, pelos tropeiros terem ficado, né, alguns formado família aqui, ocorreu um processo de miscigenação com os indígenas, que também moravam nessa localidade, e a gente é isso, um município pequeno, agrário, rural, mas que tem um passado muito glorioso e esquecido. A única coisa que temos concretamente é as manifestações culturais. Lá, quando eu era criança, eu ficava, não, a gente não pode cantar música gaúcha porque não somos gaúchos. No fundo, a gente é um pouco, né? A gente veio lá com eles por essa estrada. Tem essa herança, né? É a herança toda. Carga deles. É muito interessante. Muito legal. Eu, logo no começo, você falando aqui, eu falei, cara, que incrível, eu não sabia o papel que os tropeiros tiveram, né, para a economia brasileira. Olha isso. Eles ensinaram uma forma de você escoar as mercadorias, né, de uma forma mais fácil e rápida ali na época, né, porque, como você já disse, né, não tinha outros meios de locomoção. Falei, caramba, a gente passa tão batido que às vezes é só um nomezinho lá no cantinho do livro, tropeiros. Aí te explica aqui e só, né? Mas eu fiquei, cara, muito legal, muito mesmo. E é até bonito, né? Porque eles tinham identidade, eles eram tropeiros e tinham muito orgulho, né? Aquele povo, ele tem um orgulho por si só de ter vindo do Rio Grande do Sul e tudo mais. E é bonito, tem um documentário do Globo Rural que eu também usei de fonte, porque eu não encontrava nenhuma fonte. Falei, Globo Rural, tropeirismo, vamos. Aí ele estava dizendo como eles vinham, né? A maneira que eles vinham para cá. Eles tinham uma mula chamada mula madrinha, e essa mula ela vinha com um cinterrinho no pescoço, chamando as outras. Então, para onde aquela mula madrinha fosse, as outras iam. E havia ocasiões que essa mula madrinha se perdia, corria, e via toda aquela tropa correndo, e os tropeiros lá. Então, foi muito difícil para eles. Imagina na época, né, sem estrada, no mato fechado, com todo aquele perigo. Foi um trabalho muito difícil. E que, se você pensar, como o historiador falou, né, ciclo do ouro, ciclo do café não teria acontecido sem as mulas, né? Como eles iriam escoar essa mercadoria? Eu também fiquei muito perplexa quando eu descobri isso. Eu fiquei muito feliz, né, de saber uma coisa que eu não tinha aprendido na escola. Sim. Então, eu acho muito importante você ter essa noção, né? E aqui em Tararé, eu moro em Bom Sucesso da Tararé, né? Esse trabalho é sobre lá. E Tararé já foi reconhecida como tropa, como rota dos tropeiros. Então, existe ainda pessoas que fazem esse turismo, né? Esse ecoturismo, e fazem uma cavalgada, vamos dizer assim, uma tropeada de Tararé ao Rio Grande do Sul, voltando e vai para Sorocaba. Remontar aquele tempo em que eles faziam, né? Só que agora é mais fácil fazer isso. Então, eles levam o suprimento e tudo mais. E voltando para a questão das pessoas, dos antigos, né? Dos antigos. Nossa, os antigos. Eu ia na casa deles, puxava assunto. Eles também tinham uma forma própria de pastorear, de tropear seus animais. Eles criavam os animais, principalmente porco, gado, e eles iam a pé levar para a cidade vizinha, que aqui não tinha estrada também, recente nossa estrada. Então, do passado deles, eles pegaram isso de ir tocando, não ia de cavalo, ia a pé aqui pelo Morro do Cristal, pelos lugar difícil de acesso. E eles me contando essa história, eu pensava, gente do céu, como é bonito. Aí, lendo lá no livro, se confirmava o que ele me falava. Isso é a coisa mais bonita que aconteceu na confecção dessa monografia. Porque tinha essa troca, né, do documento histórico ali, do registro e do que eles falavam, né? Eles te contavam. Exatamente. A história oral ela é confirmada quando há concordância, né? E aqui havia concordância até demais. Era de um morador com o outro, um morador com o livro, e assim eu consegui dar base para o trabalho. Né?
Sim, Eu tinha medo de não conseguir botar teoria, porque eu falava, meu Deus, o que eu vou colocar nesse trabalho? E aí dava certo. O da minha avó, com a dona Joaquina lá do Gramadinho, eu ficava, nossa, sem palavras, porque eles são meus orgulhos, sabe? Hoje em sim, dia, a maioria dos meus entrevistandos já não estão mais aqui, né? Eles eram muito idosos na época. A mais idosa tinha 99 anos, eu acho que o mais novo, não sei se era 90, mas a maioria já não está aqui. E é uma responsabilidade muito grande tocar a história para frente, sabe? sim, A consciência histórica das pessoas tá mais. Tá, valorizar essa consciência histórica por meio das nossas representações culturais, né? Que é a sim, dança, a música, a culinária mesmo. Uma coisa que eu não sabia é que a comida tropeira, ela é representada pela culinária mineira. A gente pensa culinária mineira, só pensa em Minas Gerais. Mas, na verdade, isso veio lá com os tropeiros que tinham que cozinhar rápido, juntando muita coisa. E nesse caminho, você vê essas concordâncias, tipo a alimentação, as danças, é uma coisa que se manteve. Teve alterações e outras culturas também se misturaram, mas o grosso ficou, sabe? Principalmente as músicas e as representações culturais por meio da dança e por meio da alimentação e do vestuário. Isso a gente tem até hoje. sim. E você deu destaque, né, a esses, na sua monografia, tu destacou em tópicos um por um, né, falando das músicas, das festas, né, achei isso incrível. Né? E falando em oralidade, né, que ele comentou até aqui, e por pensar que muitos negam, né, essa história oral, né, porque às vezes muitos pensam, a história oral, por não ser documentada, não pode ser reconhecida, né, e tu Uhum. provou ali que a história oral estava certa, que batia com aquela história que estava documentada, né? Mas também como a gente vai ter uma história documentada se não tem alguém que conta, né? Então eu acho que hoje em dia o resgate, né, das histórias orais, eu acho incrível, porque tem tanta coisa que a gente aprende, né? E acaba memorizando, né? Deixando para as outras gerações aí uma história que talvez podia ser perdida, né? E você faz esse resgate, né? Passando aí, trazendo essas histórias que as pessoas compartilharam com você para um registro aí também. Só ler aqui o que a Kelly disse, lembrando da Bia passando por momentos de pessoas que negaram a história oral como pesquisa, né? Triste. Isso acontece muito. Acontece muito. Ainda bem, e ainda mais, né? Num resgate que no início as pessoas acham que é muito pessoal, né? Você quer falar de si, né? Igual a Bia aconteceu com ela. Não, vai falar disso pra quê? Porque vai ser algo mais pra quê? Mas a nossa pesquisa, né? Como eu falei em algumas lives anteriores, é algo nosso, né? É algo que nos faz mover. Então, cara, trazer aquilo que te melhor representa, né? Se essa história faz parte de você, pra gente talvez aqui, né? Porque é muito distante, tá? Quem quer saber do Vale do Itararé? A Bia quer saber. As pessoas lá querem conhecer mais da cidade, né? E muitas vezes a gente acaba deixando isso, né? Até conheço pessoas aqui mesmo de Petrópolis que estão trabalhando com história oral atualmente, resgatando alguma das comunidades que muitas vezes não levam em consideração como colonos aqui em Petrópolis, dão mais destaque a alguns e negam outros, né, deixando mais de lado, e fazendo esse resgate também da história oral, né, dessas pessoas. Cara, eu acho um trabalho excelente. Aqueles que negam a história oral, esquece, gente. História oral também é história, traz ali cultura, traz várias coisas pra gente. Bia, pode continuar. Te atrapalhei um cadinho aqui, mas. Não atrapalhou nada. Foi até bom você falar, né? Porque como aconteceu comigo, eu sei que acontece com outras pessoas no meio acadêmico. Você fala em história oral, a pessoa já acha que é mentira, é inventado. Mas Uhum. você consegue eliminar as mentiras quando há concordância. Isso aconteceu muito aqui. Eu falei, não é possível ser mentira isso daqui. 3 pessoas já falaram e deu certo.
Então, aí eu estava perguntando, né, o meu orientador, gente, foi um cristalzinho na minha vida, porque deu muito apoio, né, depois dessa decepção que eu tive. Uhum. Mas, Bom Sucesso de Tararé, todo mundo pensava, gente, mas para quê, né, falar dessa cidade? Porque não tem registro historiográfico, não tem nada que eu possa falar, não, vamos ver isso da cultura da cidade. Não tem, não tinha, né, Não até tinha, agora. né? Não Não tinha. tinha. Aí, quando eu fiz essa monografia, eu enviei, né, para alguns lugares e fui muito bem aceito, da região principalmente, né, porque aqui é uma região agrária, Uhum. praticamente, e a gente tem essa cultura muito voltada para o agronegócio, e eles têm muito orgulho desse passado de tropeirismo. Então, para eles, ver um trabalho novo nessa área, nossa senhora, foi reconhecido imediatamente, sabe? Foi muito bom, porque deu enfoque às pessoas daqui. Eu quero que a história daqui seja conhecida, que entre numa rota cultural do estado de São Paulo. O estado de São Paulo conhece, na divisa com o Paraná, tem uma cidade, culturalmente. É uma cidade incrível, sabe? Eu falo isso para todo mundo. Tem uma diversidade cultural muito grande e tem um potencial turístico também muito grande. Turismo histórico, se a gente levar em Uhum. consideração. Em alguns lugares a gente encontra as ocas que os indígenas faziam antigamente, os buracos, né? Eles faziam debaixo da terra e depois cobriam. Então isso é muito visível, mas a gente não tinha como fazer, é, não teve apoio para continuar os estudos, mas isso a gente vai muito ainda, sabe? Principalmente a história dos indígenas. Eu lembro que a minha avó comentava, minha bisavó, que foi uma das minhas entrevistadas, Bia, a família do seu avô, a gente é bugre. Bugre é o quê? É índio misturado com o branco. É legal. Eles foram caçados. E realmente fui entrevistar outra pessoa. A pessoa, então, antigamente caçavam índios a laço. E eu já, nossa, é na prática comum aqui. Então, essa miscigenação pode não ter acontecido de forma pacífica, mas aconteceu. A gente tem sangue indígena, a gente tem sangue tropeiro, é uma mistura muito bonita de cultura, porque as duas culturas são presentes, elas estão conjuntas. Você não consegue enxergar um morador de Montes de Tararé sem distinguir a cultura tropeira da cultura indígena. Eu vou botar outro argumento cultural. Aqui as mulheres fazem os potes de cerâmica, que veio lá dos indígenas. Tinha uma senhora que era mesmo descendente de índio, e ela fazia a cerâmica lindo, incrível. Mas aqui no município a gente não tinha muito apoio, né? Ela não teve. As cerâmicas dela hoje estão expostas em um museu na cidade de Apiaí e fazem muito sucesso. Porque, Ó. como ela era descendente de indígena, vem pesquisadores da USP, da Unicamp, estudar, né? E se você andar por aqui, você ir ali para o bairro da Serrinha, começar a escavar, você acha a ferramenta indígena, sabe? Eu tenho até um amigo meu que faz coleção, ele sai caçar essas ferramentas, limpar e guardar. Eu falo para ele que o museu aqui, eu vou querer tudo no meu museu, para deixar tudo exposto. Isso. É meio que um projeto pessoal, fazer um livro e fazer um museu, porque Sim. o potencial daqui é enorme, é enorme. A gente ainda tinha, né, o ecotropeirismo, que eles faziam muitas cavalgadas, ainda fazem, vão para o Vale do Ribeira a cavalo, então é uma coisa, sabe? Até aí na cidade, aí em Petrópolis, eu lembro que eu comentava, me falavam muito sobre desrespeito com os animais e tal. E eu tentava argumentar, né? Não, mas isso é cultural. A gente tem já isso com a gente. Não tem como você falar, olha, isso aí é crime, não pode fazer. A pessoa não vai entender, porque ela cresceu naquele meio. Então, eu tive que lidar com essas divergências, mas que no Sim. final, muito bem para o trabalho, para o projeto que a gente está fazendo atualmente, né, na cidade, tentar resgatar essa história.
Sim, e é uma história rica, né? Pelo que tá falando aí, você destaca mais aqui no seu trabalho os tropeiros, mas a gente vê também Sim, a base indígena que tem aí, né? Outro trabalho para abrir aí, ó, e o pessoal pesquisar. Mas, cara, e olha que legal, que campo arqueológico que vocês têm aí, né? Porque, na verdade, com se você certeza. encontra esses artefatos aí na região, cara, isso é um campo arqueológico, né? A céu aberto aí. E que às vezes, né, a gente deixa passar por essa questão mesmo, né? De não olhar com esses olhos assim, cara, olha, isso aqui é a história da nossa cidade, história do nosso Sim, bairro, né? A história da nossa comunidade aqui, por que disso? Porque aquilo não tem esse questionamento muitas vezes. A gente fala, ah, não, isso aí era de. Ah, isso aí é da época do meu avô. Tal. Mas aí te dá aquela curiosidade de criança, né? Cara, como é que seria, né? Porque a gente é meio louco, né? Historiador é meio louco. A gente fica se imaginando, cara, né, da cabeça. A gente é aqui, muito maluco. como seria no passado? Cara, esse negócio aqui que a gente usa hoje, né, na festa, ou a música, né? Cara, que relação que tem isso? Como chegou aqui e tal? Cara, é muito legal mesmo. E depois que faz esse resgate, né, igual você tá mostrando aí, trazendo também para a cidade, desperta um outro olhar, né, para as pessoas, né, uma curiosidade. Caramba, eu não imaginava a tamanha importância de tal coisa, né, esse tal lugar que a gente passa, que passou, teve uma passagem, alguma coisa relacionada à história, alguma coisa, e desperta mais, né, a curiosidade das pessoas. Com certeza. E é importante também, eu ressalto que as cidades da região mesmo, elas têm um potencial histórico muito grande. É, a pesquisa, ela pode ser feita por qualquer um, até por um estudante do ensino médio. Eu mesmo, já no ensino médio, depois que eu descobri que eu não queria ser enfermeira, eu comecei a fazer esse trabalho de recuperar essa memória. Cidadezinha pequena, que esses dias atrás completou 28 anos de emancipação política, tecnicamente muito nova, cidade muito nova. Tem um potencial grande, tem um passado glorioso, tanto o passado dos tropeiros que vieram aqui, era estrada, era onde eles passavam, onde eles pernoitavam, tanto o passado indígena. Esse eu não consegui dar fotografia, também não consegui muitas fontes orais, né? Essa senhora mesmo que eu te falei, que era indígena, ela já tinha falecido. Uhum. Então, eu fui para esse museu, encontrei as obras dela expostas lá, mas não consegui saber o que ela quis dizer com aquelas obras, por que ela fez aquilo. E eu sinto que isso precisa ser tratado, sabe? A maioria da população não conhece que em certo bairro eles são descendentes de indígena, que em certa localidade, ó, o pai dela era tropeiro, ele veio aqui fugido e tal. Não sabem, porque a história ainda é vista como aquela história dos heróis, de Napoleão, de uma história mais europeia. A história do Brasil agora também está se desenvolvendo, mas em passos lentos. Então, a história do Brasil ainda está desenvolvendo. Imagina uma cidadezinha de 4.000 habitantes, de 28 anos de idade. Então, eu sinto que esse trabalho está sendo importante, não só para mim, muito importante para mim, mas para todo mundo que vive aqui. As famílias dos entrevistados, principalmente os que não estão mais aqui, eles têm uma gratidão muito grande comigo, que eu não consigo entender, sabe? Me vem na rua aquela alegria que eu fui lá entrevistar. Aí montei até um vídeo, né, no aniversário da cidade, contando da história, agradecendo os entrevistados, e fiz um vídeo com a fotinho de cada um deles, sabe? E alguns já faleceram, porque choraram, agradeceram, e é uma gratidão, é gratificante, né, estar fazendo esse trabalho. Sendo a primeira pessoa a fazer esse trabalho e abrindo as portas para pesquisadores, tanto meus alunos, que se estiverem assistindo, vocês também podem ser pesquisadores. Vou dar muito orgulho aqui para a professora, e muito orgulho de ver que a gente tem umas raízes muito,
muito lindas. Foi a raiz do Brasil, o índio, o paulista, o rio-grandense, né? Os piratinis, o sul do país. Tem uma história muito bonita. Uma história também muito devastadora, né? Porque os paulistas foram lá, destruíram tudo. Mas a gente tem que pensar que era o tempo deles, era a mentalidade deles. Não podemos julgar com a mentalidade que a gente tem hoje. Também, na confecção desse trabalho, houve críticas falando que os tropeiros foram homens rudes que faziam muito mal. Sim, houve embate, houve vídeo, mas a gente não pode julgar com a nossa realidade. A gente tem que nos transportar 1800, 1800 e olhar com a realidade deles. E hoje em dia olhar com a nossa realidade, né? Poder fazer esse trabalho histórico e também colocar as nossas definições do tempo de hoje. Esse trabalho foi feito para mostrar também como era antigamente e como será no futuro, se a gente manter esses laços culturais firmes e vivos. Uhum. Preservar esses laços, né? Eu achei bem legal esse negócio que você disse, né? Tocou, né? Nessa reestruturação, né, da história, né? Agora que a gente está tentando dar um enfoque a outros personagens que viveram ali no fundo, né? À parte, né, em segundo plano na nossa história. E as histórias, acho que um resgate que se deveria fazer mais, né? Que eu acho que é muito pouco ainda, é esses resgates das cidades, né? Da história cultural daquela região. Porque às vezes a gente fala muito amplamente do Brasil. Aqui, né, em Petrópolis é fácil falar nessa parte, entrar na história, porque aparece lá o Palácio de Verão de Dom Pedro é de Petrópolis. Aí as pessoas conhecem. Ah, tá, a gente está na história. Tá, mas, cara, vamos tentar entender um pouco mais, né, de dentro do negócio. Não é só isso, né? Fazer esse resgate, né, mesmo das outras cidades, das outras regiões, né? Que cultura prevalece ali. Eu acho isso tão legal. Uma vez eu ministrei aula de HGTP aqui, né? E História, Geografia e Turismo de Petrópolis, né? A gente fala sobre a cidade. E uma vez uma professora falou comigo, por que você não faz com eles, né, algo para eles contarem a história do bairro, né? Para eles falarem por que o nome do bairro leva esse, qual é a história do bairro, né? Fazer esse resgate, né, histórico da comunidade, né? Por que aquilo ali, aquela relação que eles têm todo dia com aquele bairro, né? É interessante que a escola onde eu trabalhei fica ali na rua Bernardo Soares de Proença, e muitas vezes eu tocava nesse nome e eles falavam, cara, é o nome da rua aqui de cima. Aí ele falava, é por causa da relação do Caminho Novo que passava aqui. Olha como é que a história é muito próxima da gente, né? E às vezes, né, a gente passa despercebido por isso. Tá tudo tão próximo e a gente acaba deixando. E esse resgate, igual você também estava falando aí sobre como eles interpretavam os tropeiros, né? Como interpretavam. Às vezes a gente tem uma visão muito rigorosa daquilo, né? Eles eram rudes, eram isso, era aquilo. Mas calma aí, será que era isso mesmo? Vamos tentar entender um ponto. Eu acabei tendo isso, um confronto com isso, quando eu estudei para minha pesquisa, que eu falo sobre Lutero. E, cara, como interpretavam Lutero lá atrás, até o que chegou hoje, quase 500 anos, para mudar uma figura de um homem. Imagina quanto a gente tem que construir ainda para mudar a nossa história aqui, né? De alguns personagens, dar mais enfoque a algumas coisas. E eu acho esse trabalho incrível. Incrível, igual você resgatando uma história assim, eu fico atônito, assim, e eu acho maravilhoso, maravilhoso mesmo. É muito engraçado, sabe? Pegando o depoimento das pessoas mesmo, tem até uma senhora, já é falecida, a dona Joaquina. Eu fui entrevistar ela, falando sobre né, se ela lembrava, o que ela lembrava de Bom Sucesso e tal. Aí ela me falou, eu lembro que quando ela era criança, estava com o Paulista aqui de 32, né?
E Itararé foi uma batalha, foi lá na Barreira, que é divisa com os estados. E ela começou a me contar, nossa, minha filha, quando eu era criança, eu escutava os sons da guerra aqui da minha casa. Tiro, É isso. balas, eu fiquei assim, Dona Joaquina, e aí vai mais, né? Dona Joaquina, conta mais. Ela contou, não, vieram aqui soldados, pediram pro meu pai matar porco, matar vaca, para alimentar os soldados. Então, todas essas revoluções que aconteceram, que Itararé é a porta do estado do Paraná, do estado de São Paulo, houve algum acontecimento aqui em Montes. Tipo, um irmão do meu tataravô também levou um tiro porque se recusou a dar pouso para as pessoas que estavam em guerra, né, os desertores. Aham. Então, você vai juntando um processo, sei lá, a Revolução de 32. Não é só aquilo, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, não. Você pega numa cidade, que nem era cidade na época, era uma vila, e já tinha grandes acontecimentos. A história foi mudada, né, por conta de um acontecimento, e, sabe, eu fiquei, assim, admirada com ela, com a minha avó contando como se formou, né? Esses tropeiros que vieram, né? A família do meu tataravô, eles se casaram por aqui, formaram uma família e hoje na cidade, se você perguntar, são pouquíssimas pessoas de fora. A maioria é família. A gente fala que todo mundo aqui é família. Você vai lá para casa de alguém, é daquele tio lá, da tua bisavó, então a gente ficou em família, que é uma coisa muito, muito bonita. A gente tem aquele laço ainda, um laço até de amor, vou falar assim, porque todo mundo que está aqui ama muito essa cidade, sabe? Quer o bem dela, quer preservar a história, mas não sabe como. Querendo ou não, eles preservaram a cultura pelo meio da alimentação, da dança, e eu captei com 8 anos de idade. Por que essa música? Por quê? É muito interessante você pensar por esse lado. E é muito orgulho, sabe, que eles têm, e que eu vejo que eles têm com essa pesquisa. Eu lembro que na sala de aula eu entrei, eu fui substituir uma professora de história no 8º ano. Aí eu não tinha nenhum material, né? Eu falei, vou falar da história do Bom Sucesso. Cheguei lá e comecei a contar tudo da minha monografia. Eles ficaram doidos, o aluno não sabia. Ele, dona, então é por isso que a gente dança desse tipo e gosta dessa música. Eu falei, sim, a gente misturou, né, a música gaúcha com a caipira. Virou um negócio, englobou ali as duas. E eles ficaram malucos. Nossa, fizeram até desenho, mandei. Faz um desenho aí dos tropeiros, desenharam cavalo, grudaram folha para fazer de crina. E foi muito legal. Porque eles não sabiam também. E agora estão sabendo e contam. Tem aluno que veio falar comigo aqui dessa aula. Sim, é porque Eles é muito interessante. é algo novo e é muito próximo deles, eles não tinham noção, né? Porque às vezes a gente tem disso, né? Igual você se questionava lá atrás, mas por que essa música gaúcha, né, no meio da gente aqui em São Paulo? Talvez eles tinham esse questionamento, né? E acabou que. Mas não tinha com quem perguntar ou alguém para responder. Isso é muito legal mesmo. Eu não. É muito bonito, sabe? Os aluninhos chegando assim, conta mais, dona, conta mais sobre, que eu falei sobre o tropeiro, né? Ai, mas conta, e minha mãe, dona, e a minha mãe, de onde ela veio? Aí geralmente é parente, né, como eu te falei. Então, a gente é da mesma família, veio de tal lugar, e começa a falar o nome dos antigos, né? Aqui a gente trata por os antigos. Aí começa lá, eles ficam doidos. Porque aí acho que eles tomam a consciência, né? Nossa, olha de onde eu vim. Ai, muito lindo. Eu acho muito bonito. E nisso aí eu já pensei numa atividade que podia fazer, criar uma árvore genealógica para eles se encontrarem. Às vezes a gente fica muito perdido nisso, né? Procurando da onde é a nossa origem. E cara, eu tô muito feliz com isso mesmo, cara. Eu fiquei assim, muito alegre de ver a sua pesquisa e agora, assim, conversando com você, fica mais nítido, sabe, isso tudo. E
Eu só tenho, cara, te agradecer por essa pesquisa mesmo, de verdade. Nossa, E também, obrigada. e também te falar que temos 10 minutos ainda, tá? Olha como 10 passou tão minutos rápido que eu esqueci até da agora. hora, tá? Quiser falar mais alguma coisa, pode falar aí pra gente. Tudo bem. É, eu acho que eu consegui, né, perpassar por tudo, tanto da herança dos tropeiros, que sofreram tanto, né, para construir esse Brasil, porque para mim eles são o alicerce desse país. Eles Sim, pararam em 1950, mas ainda estão várias representações de várias cidades da nossa região, principalmente do caminho de tropas, né, que vem passando lá por Guarapuava, vem descendo por Ponta Grossa, Sengés e Tararé, Bom Sucesso de Tararé, tanta herança indígena, que é uma coisa muito esquecida, que todo mundo pensa uma coisa de índio, na verdade não é nada daquilo. Eles eram pessoas querendo viver bem, né, que acabaram tendo seu espaço tomado, mas não morreu. Tá aqui deles, olha, posso provar, isso veio deles. Acho que é a herança mais bonita desse projeto. É poder desmistificar algumas coisas e abrir novos caminhos para outras pesquisas, né? Quero realizar ainda mais pesquisas sobre. Agora ficou um pouco difícil por conta da pandemia, tive que parar as entrevistas. Geralmente os entrevistados são do grupo de risco, né? Aí a família não arrisca. E foi muito interessante porque o trabalho foi deles, né? Todo mundo me dá parabéns. Ah, parabéns, parabéns. Mas eu, sabe, esse trabalho é deles. É da minha bisavó, é da dona Joaquina, é da tia Maria. Você vê que é tudo parente, né? Tudo parente. uhum, Aí, do seu Joaquim Lopes, o trabalho é deles. Eles construíram. Eu não teria feito nada se não fosse eles, né? Eu ainda ia estar com a divagação de onde vem essa música. Se a gente é do estado de São Paulo e você percebe que esse caminho, né, de tropas, vamos colocar assim, desse corredor cultural, a cultura é totalmente oposta, totalmente diferente. Por sim, exemplo, vai lá para Botucatu. Lá o povo é caipira, da cultura caipira paulista. O palavreado, a maneira que eles falam. O nosso sotaque é muito do Paraná ainda, sabe? Muito paranaense. Lá para o estado de São Paulo, nossa, é totalmente diferente. Aí ele já pergunta se a gente é do país. Não, é do estado de São Paulo, da cidade aqui, geralmente. As pessoas não conhecem, mas você vai contando a história. Nossa, muito emocionado. Tem pessoas que já querem que eu vá fazer o trabalho da cidade delas, sendo que eu nem terminei a minha, ainda tem muita coisa para pesquisar. Eu fico provocando, né? Ah, por que você sim, não pesquisa? Geralmente livros todos das igrejas tem muita coisa, né? Muita sim. coisa, geralmente aquela letra toda desenhada que você tem que ler com todo o cuidado do mundo, mas ainda Decifrar. tenho a esperança de decifrar, né? Tentar adivinhar o que está escrito. Tenho a esperança de ver a história, geralmente, desse corredor cultural, né? Toda ver. O Brasil inteiro ter a consciência que os tropeiros, os indígenas, de alguma certa forma, até os bandeirantes, tiveram um papel crucial para o Brasil ser o que ele é hoje. E muito agradecida, né, por você ter me convidado. Eu até fiquei surpresa, porque quando falam da minha pesquisa e eu digo que é de Bom Sucesso de Tararé, as pessoas já, mas onde é? Então, até explicar que é uma coisa particular, que já veio todo, é difícil. Mas quando as pessoas gostam, nossa, eu fico muito feliz. Porque é uma coisa, é um orgulho, sabe? Meu orgulho. Esse trabalho é meu orgulho, é o orgulho da minha cidade. Tenho certeza que a gente vai continuar essa pesquisa, vai elucidar ainda mais essa história. Eu só tenho que te agradecer, tô até aqui, cara, porque foi muito legal Que contar essa história para você. eu que agradeço e toda a sua cidade agradece por resgatar, né, a sua cultura, a sua história, né? Porque toda essa história dessas pessoas que você citou, né, você só redigiu, como você disse, né? Tu manteve ali guardado agora em um documento, né? Em algo que outras pessoas daqui a alguns anos vão poder pesquisar e saber, nossa, olha aqui, né? Olha a nossa história, né?
E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque é algo que tá muito próximo, né, das pessoas. E quando a gente vê isso, né, que a história é algo próximo a gente e tem essa relação mesmo, né, do íntimo com a gente, que a história toca a gente. Eu falei naquela hora que os historiadores somos meio loucos, porque a gente às vezes tá nos lugares e do nada a gente tem a sensação, cara, como é que seria isso aqui no passado? Exatamente. Outro dia teve um apagão aqui na região, ficamos umas horas sem luz. E eu moro tipo num vale, né? O meu bairro é um vale. Eu olhei lá para baixo e falei assim: imagina antigamente isso aqui, quando só tinha. Eu ficava já imaginando. Imagina as pessoas lá na pré-história, cara, quando não tinha nada, era só o céu lindo que tava, né? Porque não tinha luz elétrica nenhuma. Eu falava: olha que maravilhoso, né? E esse resgate que a gente faz, você fez, né? Da sociedade é incrível, é incrível. Novamente, parabéns. Parabéns mesmo. Fico muito feliz, gostei bastante. Às vezes, né, as pessoas acham, porque tá falando da sua cidade, né? Da onde é isso? Que não desperta o interesse. Assim, gente, quando for assim, nomes de cidades, coisa assim, leia. Leia, porque tu vai conhecer algo tão legal. A cultura de lá, tu vai começar a entender a relação que isso tem com outros lugares, né? Com outros lugares. Tem alguns comentários aqui, Bia, te parabenizando. Deixa eu ler aqui, né? Aqui ele falou até de um amigo seu aqui que faz um trabalho aí também de pesquisa. Quem sabe a gente convidar ele a fazer. Vamos pensar nisso aí sim. Marcar aí, né? Para falar sobre mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Não sei se alguém também tem alguma pergunta para a Bia. Queira que ela tirar alguma dúvida, coisa interessante. Parabéns, Bia, disse o Dieguinho. Aline, nosso lugar é abençoado, porque os anjos que aqui viveram e hoje são a história viva desse lugar. Verdade. E o Estete Lima disse, beleza, Bia. O pessoal aqui também já comentou lá no início, né, algumas coisas. Mas eu queria, se alguém tiver aqui, quiser uma pergunta, se a Bia quiser responder também. Eu achei incrível, incrível mesmo. Matheus, tipo, quando eu fui para Petrópolis, né? Eu sempre gostei muito dessa cidade, né? De Petrópolis. E quando eu comecei a contar sobre Bom Sucesso, as pessoas ficavam encantadas porque é uma cultura diferente, né? Tanto do palavreado quanto a alimentação, por exemplo, tinha umas diferenças que eu demorei para acostumar daí. Por exemplo, a alimentação, vocês comem o feijão preto, né? A gente não. Então já deu aquela diferença. Eu falei, o Brasil, ele é muito grande. Eu tô do lado, São Paulo tá do inteiro, e já tem essa diferença enorme. As pessoas vinham falando sorvete. Ai, fala de novo, você é de onde? Então já vinha aquela conversa. O Brasil é diverso, essa história é tão bonita, sabe? Da gente ser um país com as suas diferenças, mas mesmo assim muito unido. Eu sinto que o nosso país é unido. Sim. E em torno de uma identidade. A gente tem uma identidade muito forte, muito bonita como brasileiro, e tem que ter identidade como munícipe, como habitante de um estado, né? Eu aprendi muito da história daí também, com o excelentíssimo Jerônimo, fiquei apaixonada, e falei, não, quero ser igual a ele, para Bom Sucesso. Quero saber tudo dessa cidade, para dar aula para meus alunos, encantar eles com essas histórias. E tá caminhando para isso, hein? Tá caminhando. Deus quiser. E ele, né, era isso, né? A história oral que a gente tinha incrível, né? Da cidade aqui em Petrópolis. E, cara, eu chego a ficar emocionado também. Eu acho essa pesquisa maravilhosa mesmo. E é esse negócio, né? O Brasil é muito grande, mas ele também é unido. E a gente vê que cada lugarzinho tem um jeitinho diferente, né? Mas aquele jeito que nos torna totalmente brasileiros. Isso é muito lindo de saber mesmo. Eu fico encantado. Muito legal. E viu só, hoje dá vontade de voltar para Petrópolis e chegar para a pessoa que falou que não tinha relevância, né? Mostrar, ó, teve reconhecimento devido, entendeu? Não tinha relevância, mas só porque a cultura é diferente, ela não tem relevância. Então, eu sempre
erguer esses questionamentos. Eu falo para os meus alunos isso, né? Aqui a gente ainda tem os preconceitos para, vamos dizer, algum estilo musical. A gente é muito caipira aqui, sabe? Muito caipira. Uhum. Aí chega outro estilo, eu chego e falo para os alunos, só porque a cultura é diferente, você vai achar estranho? Aí eles já me dão razão, sabe? É muito legal ser professora por isso, porque a gente lê coisas nele, eles ficam doidos igual a gente. Igual a gente faz história mesmo. Sim. Pensam nessa história, né? É porque às Nossa, vezes a gente acha que o que é diferente é ruim, né? Não é porque eu não conheço que isso não tem relevância para. Cara, ô, Bia, quando o teu livro estiver pronto, entendeu? Aí tu manda autografado por correio, tá? E fala vou aqui, ó, mandar, vou mandar. relevância, tá? Vou fazer um E lançamento bem isso. gostoso aqui. E tu chama a gente que a gente vai até aí, para conhecer a Ah, cidade pode mais vir. Vou dessa. cobrar. Que é incrível, incrível mesmo. Pessoal aqui parabenizando também, falando da cidade, né? Salve as cidades das serras que acolheram para viver. Gostei muito de saber da história do nosso município, né? Pessoas que vai conhecendo mais a história aí local. A história local eu acho que é uma coisa incrível que a gente tem que resgatar mesmo. Porque às vezes a gente fica perdidinho, né, naquilo. Uhum. A Kelly falou para mandar um livro para ela também. Não, Kelly, a gente tem que ir lá, entendeu? Prestigiar a amiga e Tem que vir receber o junto. livro nas mãos dela, Conhecer a entendeu? cidade, conhecer nossas belezas, que Isso aí. aqui é muito maravilhoso. Pro correio só vai ser para aquela pessoa que falou que não tinha, né? Ah, vou Significância mandar histórica. por correio. Vou mandar. Dedicatória. Isso aí. É um negócio que às vezes como aquelas pessoas que nos motivam pelo contrário, né? Pela força da raiva, né? Falou que isso aqui não tem coisa. Agora eu vou mostrar para ela aqui. Agora eu vou fazer. Foi exatamente isso. Foi pela força da raiva que eu comecei. Ainda bem que deu certo. Nossa, muito orgulho. Agradecer mesmo. Até o meu orientador, acho que ele não está vendo, mas ele me incentivou, né? Eu lembro que quando eu comecei a monografia, eu comecei com o orientador e ele teve que ir embora. Aí eu tive que encontrar outro. E ele me incentivou, porque eu estava desanimada. Eu falava, nossa, mas será que tem relevância? Será que eu vou conseguir uma nota boa na banca? Com um tema que ninguém conhece? E no final foi incrível, porque as pessoas ficaram maravilhadas, né? Tudo é diferente. Tropeiro, o que é tropeiro? A professora até falou que não sabia o que era, que tinha gostado de saber. E realmente, eu falo para meus alunos, toda vez que eu vou falar, tem a matéria lá, Ciclo do Ouro, primeiro eu falo do tropeiro, porque eu acho que ele merece respeito, merece ser lembrado. Agora eu vou incluí-lo nas minhas aulas também, porque eu acho importante. Porque, como eles fazem, é muito fácil apresentar o Círculo do Ouro ali rapidamente e falar, tá, mas a gente passa muito despercebido. Eu acho que a gente está caminhando para construir uma história mais bem contada do nosso Brasil. E cada vez mais eu falo que eu aprendo aqui nessas lives, porque é cada coisa que eu aprendo nova a cada semana, cada curiosidade, cada coisa que eu falo, caraca, passava tão despercebido isso. E, e história, assim, oral, história mais próxima, aquilo que tem a ver com a gente, eu fico emocionado. Quem avaliou foi sua banca foi a Jana, né? Se eu não me engano. Foi Janaína. Foi E, Janaína. e esse ano ela está orientando uma aluna com história oral também. Que ela Nossa, fala sobre os portugueses aqui na cidade, né, os colonos portugueses aqui. Também com depoimentos, bem nesse mesmo coisa que você seguiu, fazendo esse resgate cultural de alguns. Bia, acho que a gente passou um pouquinho do tempo. Agora eu aprendi que o Instagram ele liberou acho que mais meia hora de live. Mas eu te agradeço, né? Agradeço a todos que nos acompanharam. Né? Essa pesquisa é incrível, incrível. Quem puder ler, quem puder se interessar, né? Também quem tiver interesse de pesquisar sobre a sua cidade, sobre o seu bairro, né? Porque eu fiquei mais. Isso me desperta. Quando eu leio algo assim, me desperta mais curiosidade em saber, né? E também desperta curiosidade nas pessoas, né? Da sua região, da onde estiver
igual as crianças ficaram ali interessadas para saber mais, e isso é muito legal. Mal elas sabem que elas estão produzindo história ali, né? Às vezes elas acham que a Certeza, história é muito longe e a história é muito próxima da gente. Eu agradeço mesmo a sua mãe, acho que é sua mãe, a Aline, né, que está nos acompanhando. Também mano. agradeço a ela. Eu agradeço a todo mundo mesmo, brigadão mesmo. Acho que tem um pessoal falando aqui, a Kelly. Kelly tá falando pra caramba aqui. Ah, Ela Kelly, sabe que ela não se controla, né? Te dando nossa, parabéns, falando que você arrasou. Muito obrigado mesmo, Bia. E para quem quiser assistir depois, né, vai continuar salvo, se quiser indicar, né, a gente vai tá guardadinho aqui. E eu agradeço novamente. A dona Eurides aqui te dando parabéns. Ela falou que já leu a sua pesquisa, que adorou. E recomendo, né, aqueles que quiserem ler, pode procurar a Bia, né, também, sim. para ela dar mais orientações sobre isso. E eu acho um trabalho incrível, incrível mesmo. Novamente, Muito obrigada, obrigado. Deus, pela oportunidade, né? Eu voz antes de começar, mas foi incrível. Deu tudo certo. Eu estou muito feliz, realmente, por essa oportunidade. O povo da minha cidade aí, ó, tudo que eu mando, amo vocês. Um dia esse livro vai ficar pronto, ó. A gente vai tumultuar essa cidade aqui com o Vamos, lançamento dele. a gente vai levar uma caravana de Petrópolis. Isso aí, ó. Espero. Vamos sim. Eu agradeço novamente, agradeço a todos aí também, né? E por nos permitir conhecer mais da história de vocês, né? Muito obrigado mesmo. Não vamos mais me alongar, né? Agradecendo novamente a todos que participaram, a todos que vão ver isso mais tarde. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Bia. Tá? E uma ótima noite, um bom resto de semana. Eu agradeço muito mesmo. Obrigada, viu, gente? Tchau. Muito obrigada Tchau. mesmo. Um abraço.